Terminou agora há pouco a segunda audiência do caso do dentista Alexandre Gade, que foi queimado dentro de seu consultório em São José dos Campos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu em maio do ano passado. Na primeira audiência, realizada em maio deste ano, a Justiça ouviu testemunhas de defesa e acusação no processo de latrocínio, roubo seguido de morte. 21 testemunhas foram convocadas, 8 de defesa, 8 de acusação e 5 intimadas pela juíza Naira Barbosa. Além dos 2 réus, 3 menores também são acusados pelo crime. Eles chegaram a ser julgados e absolvidos em primeira instância, mas a promotoria recorreu da decisão. No início desse mês, 2 dos 3 adolescentes foram apreendidos novamente a pedido do Tribunal de Justiça de São Paulo. O crime ocorreu em maio do ano passado, quando Alexandre Gade, de 41 anos, estava sozinho em seu consultório, na Vila Tatetuba, região leste de São José dos Campos. Bandidos chegaram no local, amarraram e jogaram álcool no dentista para obrigá-lo a entregar o dinheiro. Um dos homens acendeu o cigarro e ateou fogo na vítima, que teve mais de 50% do corpo queimado. Alexandre morreu uma semana depois. Os 2 maiores continuam presos. E o repórter Márcio Corrêa está no Fórum de São José dos Campos e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Essa audiência começou por volta das 4 horas da tarde e durou cerca de 2 horas. 2 testemunhas, ambas de acusação, que não puderam ser ouvidas na audiência de instrução realizada em maio deste ano, desta vez prestaram depoimento. Eles são policiais civis e falaram à juíza Naira Assis Barbosa, aqui da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos, deram detalhes do período de investigação desse crime que chocou o Brasil inteiro, já que teve repercussão nacional. Depois das testemunhas, a juíza também ouviu os 2 réus, os 2 homens acusados de participar do assassinato do Alexandre Gade. Só para o nosso telespectador se relembrar um pouquinho, esse crime aconteceu no dia 27 de maio do ano passado, dentro do consultório do Alexandre Gade, de 41 anos, que foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Numa tentativa de assalto, os bandidos entraram, amarraram ele e atearam fogo contra o corpo dele. Ele teve quase 70% do corpo queimado com o álcool do próprio consultório. Chegou a ficar uma semana hospitalizado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os réus, hoje, obviamente, como já era esperado, negaram o crime, mas de acordo com o advogado, assistente da acusação, eles entraram em contradição em relação aos outros depoimentos que já tinham dado durante a fase de inquérito junto à Polícia Civil. E ele considerou isso como um ponto positivo para a acusação. Mas a juíza Naira Assis Barbosa, da 3ª Vara Criminal aqui de São José dos Campos, ainda não pôs um ponto final, não emitiu uma sentença hoje. Na realidade, o processo entra agora em uma nova fase. Novas provas deverão ser anexadas aos autos e aí a juíza deverá marcar, provavelmente entre agosto e setembro, uma outra data para que então ocorram os debates entre defesa e acusação. Voltamos ao estúdio com você, Mônica. Obrigada, Márcio. Boa noite. Atenção, motoristas, agora é pra valer. A partir de meia-noite, os radares no trânsito de Taubaté começam a multar os infratores. No total, são 54 equipamentos fixos e 2 móveis que vão monitorar pontos estratégicos da cidade. Eles já fazem parte da rotina do trânsito de Taubaté. A fase de teste durou cerca de 40 dias e agora passam a multar os infratores. O tempo de orientação foi extenso, justamente para as pessoas terem conhecimento dos locais onde a gente precisa que tenha mais cautela com relação à velocidade. Então, acredito que vai ocorrer tudo na maior tranquilidade, não tem porquê ninguém ser pego de surpresa. No total, são 54 radares fixos e 2 equipamentos móveis, mas a medida ainda gera polêmica entre os motoristas. Eu acho ótimo para a cidade. Eu acho muito bom. Olha, eu tô achando que tem muito radar. Poderia até ter alguns para poder disciplinar melhor o povo de Taubaté, mas em excesso tá demais. Ao todo, 100 cruzamentos de ruas e avenidas serão monitorados 24 horas por dia.
Apesar do período de teste, a Prefeitura terá um balanço da operação do sistema somente no dia 30 de julho. Para quem infringir o limite de velocidade, a multa varia de R$ 85,13 a R$ 574,72, além da perda da carteira de motorista. Eu acho que as regras de trânsito estão aí para serem cumpridas por todos. Infelizmente, estatisticamente falando, a gente sabe que 20% dos motoristas, na maioria das cidades, são os que cometem as infrações e são reincidentes, são sempre os mesmos. Esperemos que essas pessoas comecem a colocar a mão na consciência e saber que trânsito pode matar. É por isso que existe a fiscalização. Um outro problema no trânsito de Taubaté é a falta da Zona Azul. Desde outubro do ano passado, que a cobrança das vagas está suspensa no município, pois o contrato com a empresa Sertel venceu e não poderia ser prorrogado. O comércio e usuários reclamam desde então de falta de rotatividade no estacionamento. No dia 13 de junho desse ano, seria feita uma nova licitação, mas houve questionamentos por parte das empresas envolvidas e a prefeitura precisou adiar o processo. Agora, a secretária de Mobilidade Urbana, Dolores Pino, informou que a licitação será reaberta até agosto. A empresa vencedora será responsável pelo sistema por 5 anos. Segundo a prefeitura, o valor da licitação será de R$ 34 milhões. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Nesta terça-feira, haverá nevoeiro em áreas do Vale do Paraíba e geada na Serra da Mantiqueira ao amanhecer. Depois, o sol aparece e eleva as temperaturas. Não há previsão de chuva, inclusive no litoral norte. Mínima de 5 graus em Santo Antônio do Pinhal, 9 em Cunha, 11 graus em São José dos Campos e 12 em Taubaté. Máxima de 20 graus em Cruzeiro, 24 em Caraguatatuba e Ubatuba e 26 graus em Jacareí. No próximo bloco, o Museu de História Natural de Taubaté completa 10 anos, mas não tem muito o que comemorar. A verba para a manutenção do espaço está comprometida. E saiba a programação de férias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Brincadeiras ao ar livre e atividades educativas não faltam. A gente volta já já, agora às 7h09.